Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI, para, neste exato momento, o programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, dar continuidade à nossa catequese sobre a terceira grande parte do Catecismo da Igreja Católica, o agir na força do Espírito. Viver movido pelo Espírito Santo. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta o jovem rico a Jesus. Obedeça aos mandamentos de Jesus. A terceira parte do Catecismo da Igreja Católica fala do seguimento de Cristo na obediência aos mandamentos da lei de Deus. E isso não se faz senão na força do Espírito Santo. Viver segundo o Espírito Santo. Hoje, citando um texto surpreendente, porque utiliza uma linguagem quase que jurídica, mas de jurídica não tem nada, o apóstolo Paulo vai falar da lei do Espírito. A lei de Moisés, ela deu lugar à graça de Cristo com o advento da nova aliança. O homem não é justificado pela fé, não é justificado pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, sobretudo nas cartas aos Gálatas e aos Romanos. Então, por que falar de lei do Espírito? Não seria melhor apenas falar de agir segundo o Espírito Santo? Vejamos o texto, Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 2, para compreendermos o que significa essa expressão muito sugestiva, a lei do Espírito. Que lei é esta e como ela se traduz, se concretiza na nossa vida? De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito da vida me libertou, em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. Lei é norma inexorável. Lei não se muda. Lei é um parâmetro imutável. Lei do pecado e da morte. Que lei é esta? Romanos 3:23. Todos pecaram, estão privados da graça de Deus ou da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente. A lei do pecado é esta: já nascemos filhos da ira e potencialmente inclinados à morte, não somente física, mas também espiritual. Essa é a lei do pecado e da morte que se introduziu com a desobediência dos nossos primeiros pais e que se tornou uma regra para toda a humanidade. Cristo Jesus nos trouxe outra lei, a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida que nos libertou em Jesus Cristo. É uma outra lei que se contrapõe à lei do pecado e da morte. Mas não é uma lei inflexível, que pune, que castiga e que desconsidera a nossa inteligência, a nossa vontade, com a capacidade que ela tem de se arrepender. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, ele não está sujeito mais à condenação. Não há condenação para aqueles que vivem segundo o Espírito de vida que nos libertou em Jesus Cristo. Atentos para o texto, porque não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A condenação como possibilidade, ela é atestada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Foi Ele que disse isso. Mas por que não há condenação? E quando não há condenação? Enquanto eu permaneço em Cristo, enquanto eu sou fiel a Ele, enquanto eu agir na sua graça, na docilidade ao Espírito, na obediência à lei do Espírito, que é uma lei que me liberta, eu não sou condenado. Portanto, o texto no contexto, não existe condenação para quem está em Cristo, porque quem está em Cristo não incorre em pecado, permanece na graça, age segundo a moção do Espírito Santo. Este é o sentido de não ter condenação e de espírito de vida e lei do espírito de vida.